Bombay! Bombay! Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindo de volta. Bom, já vou pedir aqui para você que tá vendo esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, tá? Que é muito importante. Já compartilha para todo mundo que você sabe que vai gostar do conteúdo, aquela pessoa que não conhece, tá bom? Dá essa moral pra gente aí. Bom, a gente vai dar continuidade, né, no nosso tema, tá bom? Agora é a parte 2, é a escravidão no Brasil, tá bom? A gente falou, né, no primeiro, você que não viu, vai lá ver, procura, tá bom? Tá aí no canal, vou deixar aqui o link no card, tá bom? Dá uma olhada, a gente falou da escravidão na África, agora a gente vai falar da escravidão no Brasil, tá bom? Vem comigo para depois da vinheta. Bom, vamos, sem mais delongas, para falar um pouco da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela foi um episódio negro, escuro, nefasto, né, do nosso belo e rico país. Porém, a gente não pode deixar de falar. A gente tem que falar, tem que abordar, tem que quebrar os preconceitos. E o mais importante, na minha humilde opinião, mostrar para você que a história não se resume só a fatos belos. Existem os fatos negativos, que também compõem uma história. Não é? Uma história ela não começa bonita do começo ao fim. A não ser que se for um conto romântico nesse naipe aí, Netflix, dessas paradas aí que a galera curte. Né? A história verdadeira mesmo, ela tem seus pontos positivos e negativos. A gente vai abordar aqui, vamos tentar abordar todos os fatos, tá bom? O Brasil, quando ele foi descoberto em 1530, exatamente, existiam aqui os índios. Os índios, eles também tinham porte forte, eles existiam em várias etnias, existiam os tupis, enfim, os caiapó, é uma grande infinidade, existiam várias nações e etnias de índios aqui. Quando o português colono chegou no litoral brasileiro, mais precisamente no litoral nordestino, ele se viu com uma terra verde, que quando, inclusive tem até aquela carta do Pero Vaz de Caminha, né, que ele encaminha para o rei de Portugal, que ele fala que ele descobriu a vastidão verde, que era o Mar Verde. E realmente, o Brasil era do começo ao fim matas. Quando ele chegou no continente, o português viu que não tinha estrutura de nada, não tinha basicamente nada fora as ocas dos índios, suas tendas e árvore, era o que tinha. Não tinham descoberto ouro ainda, não tinham descoberto terras aráveis, planalto, platô, não tinham descoberto nada disso. Era só mata, e mata bem fechada. Era muito mata atlântica selvagem, né? Alguns pontos não, ainda era cerrado. Já era cerrado, na verdade. Mas o que predominava era aquele vastidão verde. O português, ele achou a terra, ele descobriu o índio. O índio, no começo, foi amigável com o português, não podemos esquecer isso. O índio recebeu o português de braços abertos. Não vamos esquecer que as caravelas portuguesas ficaram 3, 4, 5 meses, a relato de ficarem 8 meses no mar, para poder fazer a travessia. Então, não é que o português chegou aqui todo desdenhado, desgrenhado, sujo, cheirando mal. Alguns talvez, né? Quem vai saber? Só que o português chegou aqui desbundado realmente e deslumbrado com a beleza que ele encontrou nos nossos litorais, né? E o índio foi receptivo nesse sentido, o índio ajudou, o índio cuidou, há relatos de índios cuidando de ferimentos causados pelo transporte, né? Porque quando você coloca pessoas, é que nem o sistema prisional brasileiro, quando você aprisiona pessoas em um certo ambiente, a capacidade de dar errado é muito grande, não é? E nas caravelas não eram diferentes, existiam aquela ordem da tripulação, claro, existia o capitão, existia lá o pessoal todo, o marinheiro, o superintendente, por aí vai. Só que o homem brigava com o homem, isso gerava, né, feridas e tudo mais. E há relatos dos índios cuidarem no começo dos portugueses, oferecerem abrigo, por mais que eles não conseguiam se falar, porque um não conhecia a língua do outro, junto com os portugueses vieram os padres jesuítas. Isso, jesuítas. Não perca. Não perca o prumo, tá? Jesuítas. Eles vieram junto com aquela ideologia católica e nisso eles começaram a ser alguma coisa mais amigáveis com os índios. E isso foi trazendo cada vez mais os índios para perto.
Só que não demorou muito para gerar problemas, porque o português ele realmente queria mão de obra. Ele queria que o índio, né, fosse um servo. E o índio era o dono da terra. Ainda é, na minha humilde opinião, o dono da terra. E ele não se sujeitou. E aí aconteceu muitos atritos, muitas guerras, muitas brigas. Só que o português, ele tinha a arma de fogo. Ele tinha um ferro melhor, né? Tinha um aço 10 vezes melhor do que a madeira que o índio usava para o arco, para, né, o arco e flecha, para a própria lança, para alguns machados de madeira. O português ele chegou aqui com uma vantagem bélica muito grande mesmo. Por isso que eles foram dominando rápido. Eles saíram do litoral, foram entrando cada vez mais, muito rápido. Por quê? Porque eles tinham mais tecnologia. Já existia uma proficiência tática em técnicas militares muito grande da parte dos portugueses. E os índios não. E como eu expliquei no primeiro vídeo, existiam muitas etnias. O que é etnia? É uma etnia que fala a mesma língua da outra, mas necessariamente não são aliados. Então os índios eles não tinham uma cabeça pensante para se unir. Vamos lutar contra esse povo. Não, era aldeias que lutavam sozinhas. Muitas eram espaçadas umas da outra e isso elas foram sendo dominadas muito fácil mesmo. O português, existe até um ditado que brinca, o português pegou o Brasil de portas abertas e fez o que quis. E realmente fez o que quis, né? Destruiu, roubou, espoliou, e isso acontece até hoje, infelizmente. Mas não é o foco de hoje. O português, ele veio para cá e em 30, 40 anos, ele já estabeleceu as capitanias hereditárias. Há relatos que até menos. Entre 15 e 16 anos de ocupação dos portugueses aqui no continente brasileiro, eles fizeram as capitanias hereditárias. Há relatos. Eu busquei muito, mas eu não encontrei realmente o fato que diz que foi em 15, 16 anos. Vamos tratar que foi em 30, 20 anos, tá bom? Porque essa informação é muito difundida. Há muitas vertentes, há muita coisa que ainda não foi provada e acredito que nem será, né? Porque as pessoas não... Quem consegue medir ou até mesmo fazer uma escala sobre isso não se interessa. Ele realmente não quer, ele se preocupa com outra coisa. Porque não é uma parte bela da história. A gente estava conversando no começo, não é uma parte bela da história. Bom, aí o português foi dominando, aí foi vindo cada vez mais colonos pro Brasil. O Brasil foi... Não era nem o nome Brasil, existiam vários nomes. Um deles era Pindorama, que perdurou por muito tempo. Era Pindorama pra lá, Pindorama pra cá. Foi Terra do Ouro Verde. O Brasil já se chamou Terra do Ouro Verde, já se chamou Pindorama, vários outros nomes. Até chegar um marquês que colocou Brasil. Por quê? Porque aqui existia muito pau-brasil, né? E aí ficou Brasil. Mas enfim, vamos lá. Não vamos perder o foco. Quando a igreja começou a trazer muitos padres jesuítas e querer converter os índios, eles tiveram um problema nessa questão. Porque o padre queria converter o índio. Só que o dono da capitania hereditária, o mercador, o comerciante, ele queria escravizar o índio. E como é que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá para você converter e escravizar ao mesmo tempo. Não dá. Então a igreja católica, que ainda mas antigamente era muito, muito mais forte mesmo. Ela dominava o globo. Hoje ainda mas antigamente era muito mais forte. Era como se fosse os Estados Unidos hoje. Os caras, mano, dominavam geral mesmo. A última voz era da igreja. E a igreja começou a ter problemas com essa questão. Eles não queriam que o índio fosse escravizado. Não queriam. E aí os donos das capitanias hereditárias, os senhores de engenho, eles começaram a perder dinheiro, porque eles não tinham mão de obra. Tinham a terra, sofriam ataques, né, dos índios, os ataques errantes dos índios. Os índios vinham, atacavam a fazenda, roubavam o gado, matava, porque a terra era dele. Então era uma guerra, né? Era uma guerra, era um conflito. Só que o português, ele começou a ter problemas nesse sentido. Daí ele se viu voltado à escravidão negra, mais focada para a escravidão africana. Eles foram na África, que, como eu já expliquei, lá existia um comércio realmente de negros, e começaram a trazer os negros para o Brasil, e viram que eles trabalhavam muito bem, e cada vez mais, isso gerando fortunas e riqueza. E isso, a coroa portuguesa começou a subir o nível de grana que entrava muito alto. Então eles incentivavam cada vez mais. Poxa, se eu tenho uma empresa, eu recebo tanto do meu franqueado, do meu associado,
E tá cada vez entrando mais grana, mais grana, mais grana. Por que eu vou parar esse ciclo? Entende? A igreja só se opunha à escravidão do índio, ela não se opunha à escravidão do negro. Por quê? Porque a própria igreja católica, ela tinha uma política que o negro poderia ser escravizado porque o negro não tinha alma, devido à cor da sua pele. Ele era negro e não tinha alma, então ele não tinha como ser convertido. Era essa a política da igreja, naqueles tempos. Quero deixar claro aqui que eu não tenho religião nenhuma, tá? Respeito todas, eu sou apenas cristão, eu creio em Deus, mas eu não levo bandeira de igreja nenhuma. Gente católica, evangélico, budista, protestante, enfim. Eu respeito todas, mas esse foi um fato bem negro da igreja católica. Ele colocava que pela cor da pele daquela pessoa, ela não tinha alma. E se ela não tinha alma, ela não tinha por que ser convertida, né? E aí, enfim, várias opiniões. Você tem que tirar a sua, tá bom? Eu tô apenas te colocando aqui o fato histórico. E nisso, o negro foi cada vez chegando mais e mais e mais naquele continente recém-descoberto, gerando mais grana. E onde tem dinheiro, né? Onde tem dinheiro tem tudo. E o dinheiro foi trazendo tudo, foi trazendo estrutura, foi trazendo pessoas mais, como é que eu posso dizer assim, mais trabalhadas naquela arte de escravidão mesmo. Então foram criadas profissões para escravizar o negro. Foi criado, por exemplo, o capitão do mato, que ele tinha que ser uma pessoa que não tinha medo de ir pro mato, porque entenda que naquela época o índio ainda estava nas matas. Então ele era um problema pro português. Então, aquela pessoa tem uma fazenda ali e tal, né? Desmatou umas árvores e tudo mais, tem uma fazenda ali, só que em volta ainda é cheio de árvore, então é cheio do caminho do índio, a estrada do índio. Então o índio poderia, em tese, atacar. E foi criado o Capitão Mor, que também não servia só para isso, para proteção contra o indígena. Servia para fiscalizar o próprio negro. E geralmente o Capitão Mor, o Capitão do Mato, perdão, ele era uma pessoa de cor também. Ele era um mameluco, ele era um cafuzo. Se você tá curioso sobre essas palavras, eu vou deixar aqui, tá, o link para você ver a definição de cada uma das. A mistura, a miscigenação para gerar essas duas palavras, tá bom? Se você já conhece, você sabe do que eu tô falando. E ele realmente era uma pessoa muito ruim, por assim dizer. Aquela pessoa, aquela figura do Capitão do Mato era muito ruim. Quando o negro arriscava fugir, o Capitão do Mato era chamado, vai lá e busca. Por quê? Porque ele era uma pessoa que já estava acostumado com aquilo, não é? Ele não era tão civilizado que nem o português, por assim dizer, né? Se o português era civilizado, né? Quem escraviza uma outra pessoa até a morte não pode ser civilizado na minha opinião, mas enfim. Daí foram criadas várias profissões, os senhores de engenhos foram ficando cada vez mais ricos e as capitanias hereditárias foram crescendo cada vez ainda mais. E quanto maior era o espaço de lavoura, para plantação, precisavam de mais e mais e mais mão de obra. Isso, o tráfico negreiro, ele aumentou naquela época, há projeções a gráficos que você encontra por aí, 370% para mais. Assim, foi a escala muito grande, porque viram que era uma fonte de renda muito, nossa, realmente era de ficar bilionário, né? Se trazer para os tempos de hoje era de ficar bilionário. E o negro, ele demorou muito até ele centralizar, como é que a gente pode dizer assim, centralizar a política do próprio negro. Então, era muito difundido, o negro eles se ajudavam ali em comunidades, mas eles não tinham representação. Eles não conseguiam pensar em fugir daquilo ali, porque era uma terra totalmente diferente. Eles pensam, pô, vou fugir pro mato, mas e aí, o que eu faço? Como é que eu sobrevivo? Como é que eu como? Como é que eu bebo? Onde eu durmo? Era uma fauna e uma flora diferente, por assim dizer, né? Pô, você tirou o negro lá do Congo, da Angola, que sim, existiam matas iguais, virgens iguais no Brasil, mas a maioria era cerrado, era planalto, que era uma fauna e uma flora totalmente diferente. E isso segurou o negro durante muito tempo. Até o português esgotar, vamos dizer assim, o acesso mais fácil àquele negro. Porque o português ele não queria entrar muito para o cerne do continente africano, porque era disputado. Ali existia a Inglaterra, a Espanha, Portugal, Holanda, Alemanha. Cada um desses países europeus tinha uma colônia no continente africano, então era disputado, né? A partir do momento que gerou a grana, o pessoal falou, opa, peraí, aqui ninguém mexe, que é meu, né? E assim foi fazendo, é igual, né, a sociedade de hoje, né? Onde tem grana, alguém tá dominando. Onde tem um vácuo de poder ali, nunca fica um vácuo, sempre alguém vai dominar.
E eles começaram a subir o continente africano, por assim dizer. Foram mais pro chifre africano, por assim dizer. Foram trazer africanos de Angola, africanos da antiga Eritreia, que hoje é Etiópia, foram buscar de lá, porque eram colônias portuguesas, né, ou de parentes de grandes pessoas da sociedade portuguesa e começaram a pegar de lá. Só que quando foram mais precisamente para Angola, eles começaram a trazer negros mais culturalmente trabalhados, por assim dizer. Eram negros islâmicos, eles eram formados, né, no islamismo, né? Tinham já a sua religião própria. Não que o negro que veio primeiro não tinha, ele tinha. A gente vai explicar isso em próximos episódios, né? Todo o sincretismo religioso africano. Mas aquele da Angola, ele era mais civilizado, ele sabia ler. Então ele sabia mais se organizar politicamente, né? E nisso, vamos pensar que as capitanias hereditárias, né? O português tinha o domínio, mas ele não tinha o domínio total da região. Então, o negro que vinha para ser escravizado, sabia ler, sabia escrever, né? Lia o Alcorão. Ele não ia ser deixado converter para o cristianismo. E ele começou a gerar um atrito, começou a gerar um problema. E eles começaram a separar. Por exemplo, se eu trouxe 30 negros da Angola, a grande maioria desses 30 sabe ler e sabe escrever. Eu não posso deixar eles juntos. Aí começaram aí da Bahia, onde eles desceram primeiro foi na Bahia. Da Bahia, aquele dono de engenho, ou até mesmo o dono da capitania hereditária, eles começaram a, ó, pá, eu vou mandar um escravo para você aí, em São Paulo, aí mandava. Vou mandar em Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e assim foi indo. Só que chegava esse negro naquela senzala, né? Naquele outro engenho, rapidamente ele organizava os outros negros. Por quê? Porque ele era culturalmente mais avançado. Ele já sabia como que ele deveria viver. Ele não queria viver sobre o flagelo, sobre a escravidão. Ele não queria isso. E aí ele começava a se organizar politicamente. E nisso derivou muitos e muitos e muitos quilombos. Alguns bem famosos, como dos Palmares, outros nem tanto, mas se originou disso. De uma pessoa que era segregada que realmente conseguia pensar, sabe? Uma pessoa que conseguia enxergar fora daquele martírio diário, por assim dizer. E o negro no Brasil, há estatísticas aí estarrecedoras das formas que eram tratados. A quantidade de negro que morreu aqui no Brasil, não que o índio não morreu, morreu também da mesma forma podre, por assim dizer. Mas o negro foi mais porque tinha mais, por assim dizer, na parte mais colonizada do continente. Eram mais negros e mais negros, mais mortos. Isso também vai de pessoa para pessoa. Existia aquele português, senhor de engenho, que ele mantinha o negro em condições péssimas, mas pelo menos a alimentação tinha. Agora, existia aquele senhor do engenho que depois de um tempo que o negro já estava cansado, porque todo mundo envelhece, poxa. O negro muito menos, porque nossa melanina nos deixa envelhecer mais velhamente. Nós é foda, tá ligado? Mas aquele tinha certo tipo de pessoa portuguesa, senhor de engenho português, que viu o negro ficando mais velho, ficando mais cansado, trabalhando menos, ele parava simplesmente de alimentar aquele negro para ele morrer. Sabe? As mulheres negras que não conseguiam mais gerar filhos, elas só eram gastos. Também trabalhavam no campo, também eram segregadas do mesmo jeito, recebiam os mesmos castigos, só que ela não conseguia mais servir como gado. Uma vaca, por exemplo. Até me desculpe o termo, mas a vaca, ela gera, né, seus filhinhos, que vão gerar mais filhos, outros vão gerar mais leite, carne, por assim. E a mulher negra era vista como isso mesmo, ela era um gado, ela tinha que servir para procriação, da procriação quando ela não procriava mais, ela era transferida talvez para casa grande, ou continuava ali naquela senzala, naquela condição horrível, que a gente não tem nem como imaginar, né? E assim ela ia fazendo, assim ela ia vivendo. E essa foi a realidade da escravidão no Brasil, um pouco da realidade da escravidão no Brasil. É um tema muito grande, não tem como a gente abordar todos os fatos, tá bom? Todos os tópicos, não dá pra gente falar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom, e você que ficou até aqui, até o final do vídeo, eu peço humildemente que você deixe seu like, se inscreve no canal, é muito importante, tá bom? Compartilha o conteúdo, me segue aí nas redes sociais, vou deixar o contato aí embaixo, tá bom? Esse foi mais um episódio do Manchas Negras
Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu, até a próxima.